Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Kátia Gaia hoje não pôde estar conosco, né? Mas semana que vem com certeza estará. Bem, estou aqui com uma figuraça do meio ufológico, ele é metafísico, ele é pesquisador de geometria sagrada, conhece muito sobre o tema ufologia, espiritualidade e muito mais. Ele é Marcílio Júnior. Tudo bem, Marcílio? Tudo bem, boa tarde. Bem-vindo ao Cris? Enigmas, gratidão pela presença. Eu que agradeço o convite. Honra enorme estar contigo. A honra é minha, eu agradeço. Muito obrigada pela presença mesmo. Okay. Bom, Marcílio, eu vou pedir para você olhar para aquela câmera agora, tá? Sempre conversando com o nosso internauta. Claro. Nós vamos falar de geometria sagrada. Opa. Eu vou colocar meu óculos aqui, porque quando coloquei esse tema no meu Facebook, eu tenho, na verdade, nós temos 6,5 milhões, não só no Facebook, mas no YouTube. Então o pessoal vai mandar perguntas. Então eu intercalei algumas perguntas claro. com Esteja você. à vontade, por favor. O que é, na realidade, esses círculos? Eu estou falando bem claramente para o pessoal. Existem nas plantações na Inglaterra, aqui, o que são esses círculos que fazem nas plantações? Ok, bom, então vamos começar pelos nomes. Crop circles, Eles podem ser chamados de crop circles, mas algumas pessoas acabam ficando um pouco constrangidas, viu, Cris, com a expressão crop circles, né? Então, você pode chamar de diagramas, de padrões, de holografias. É possível chamar de círculos ingleses, mas eles não são exclusivamente ingleses. É possível chamá-los de círculos ou qualquer que seja o nome para que as pessoas não fiquem constrangidas com a expressão propriamente. Eles são padrões geométricos. Eu uso muito o termo padrões ou então diagramas geométricos, belíssimos, de extrema beleza, complexos, que surgem misteriosamente nos campos agrícolas, notadamente na Inglaterra, mas também eles aparecem, eu já vi inclusive algumas fontes que mostram imagens desses círculos na neve, no gelo, na areia, e vi alguns também na superfície de lagos e de rios propriamente. Nós temos alguma imagem desses? Pois não. Tem alguma imagem desses círculos sagrados? Nós trouxemos algumas aí. Olha aí, Céu, explica pra gente o que seria esse círculo. Na verdade, antes de explicar para você, nós não vamos cometer essa indelicadeza de tratar ou de interpretar todos eles, porque a interpretação é sempre muito subjetivada, né? Mas este propriamente acontece em Ethiophampton, Wiltshire. Wiltshire é um dos 47 condados da Inglaterra. E por ele, e por vários desses condados, passa o chamado Prime Meridian, que é o primeiro meridiano da Terra, o meridiano de Greenwich, que é conhecido como o mais importante dos meridianos. Ele é muito rico em energia eletromagnética. É por isso que eles são inscritos nessa região, não porque os seres interdimensionais morram de amores pelos ingleses. Sim, ok? Olha, na verdade, olha, essa triqueta. O que acontece, na verdade, é que uma vez inscritos nesse campo eletromagnético, que é o meridiano, toda a energia dele, toda a mensagem codificada se projeta para toda a egrégora do planeta através dos campos magnéticos. Aquele anterior é um padrão arcturiano que significa propriamente comutação ou conexão e integração entre os seres. Esse que está no ar, que a gente acabou de ver, é a triqueta, que é um símbolo pré-cristão celta, que significa exatamente as 3 fases da deusa, a virgem, a guerreira e a anciã, ou exatamente, a sacerdotisa. Com o advento da cultura cristã, eles se transformam em Pai, Filho e Espírito Santo. Certo. Então, o importante, posso fazer mais uma observação? Claro, fique à vontade. O importante é que as pessoas entendam que esses diagramas estão adaptados à cultura local, mas eles pertencem a uma linguagem cósmica, a uma linguagem galáctica e são aplicados em todos os lugares desse universo local, o universo de Nebadon. É isso. Nebadon, olha, conheço, já ouvi falar bastante. Ah, que legal. E os ingleses? Eu conheço, inclusive, tem minha sogra da Inglaterra. O que os ingleses dizem sobre isso? Depende de quem, né? Nós estamos falando, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, um fazendeiro que seja proprietário desses campos agrícolas. Eles têm desde os anos 70 para os anos 80, quando realmente começou uma aparição muito massiva nesses campos agrícolas, os fazendeiros têm recebido alguns deles de uma maneira muito hostil.
até mesmo com armas. E agora isso se transformou numa espécie de indústria turística e eles estão cobrando por uma permanência de 10, 15 ou 20 minutos em cada uma das fazendas. Outros, por sua vez, chegam a fazer meditações e preces nos campos agrícolas para que haja a manifestação de um desses padrões em suas terras. Porque eles buscam celebridade mesmo, eles buscam notoriedade jornalística. Então, na verdade, é isso. O que acontece com esses fazendeiros, na verdade, é o seguinte... depois que o padrão está inscrito, ele tem um alto quociente de radioatividade, eles passam as máquinas e destroem aquela marca, mas fica aquilo que se chama na área de ghost, o fantasma daquilo que um dia foi o padrão. Muito bem, o detalhe é que essa cultura estava sendo aplicada como ração para porcos, para o gado, para as aves, e essas aves entravam no mercado. Elas eram abatidas, como os porcos também e o gado também, e entravam no mercado. Então a saúde pública inglesa, a partir do final dos anos 80, começou a policiar esses fazendeiros. Então criou-se uma associação de fazendeiros que eram, que protagonizavam esses padrões em suas fazendas. Alguns até têm ajuda psicológica, porque eles são pressionados pelo público para visitação turística, etc. Entendi. E perdem muito dinheiro com isso. Dependendo do tamanho desse padrão, Cris, eles perdem de 800 libras a 2.500 libras. É um dinheiro significativo. Okay? E então, no Brasil? Quero saber do Brasil. No Brasil... dizem que acontece aqui, eu nunca vi pessoalmente, mas diz que tem aqui em Prudentópolis, Ipuaçu, Santa Catarina, no norte do Paraná. Na verdade é o seguinte, o Brasil tornou-se um cenário, um palco, desde 2008 até o ano de 2017, com intervalo em 2010, não houve aparição ou manifestação de um padrão nos campos agrícolas do Sul. E o ano passado também não. Então nós tivemos de 2008 a 2017, excetuando-se o ano de 2010 e o ano passado. Tá. Então os ufólogos ou pesquisadores da casuística estão aguardando que neste ano, ou no nosso verão, que é o que corresponde ao nosso verão, aconteçam manifestações. Eu acho que é um cenário muito incerto, é um horizonte bastante duvidoso, porque a gente nunca sabe. Mesmo os ingleses esperam que haja uma boa temporada, mas se nós compararmos, por exemplo, as temporadas atuais daquelas que aconteceram em 1992, 4 e 6, os anos pares dessa década, houve na temporada 350 aproximadamente. Nossa, bastante. Então havia mais ou menos de 3 a 4 a 5 manifestações por dia. Marcelo, eu tenho algumas perguntas aqui de internauta. Pois não. Sobre esse assunto. Claro. Eles perguntam assim, você como conhecedor que é de geometria sagrada, o que você pensa desses seres que estão fazendo isso? O que eles querem passar para nós? Puxa, essa é uma excelente pergunta. Eu agradeço muito essa intervenção, porque na verdade talvez seja o elemento mais importante, Cris, claro, desse nosso diálogo agora, né? Não que as outras não sejam, sim, mas vejam, o que importa para nós como humanidade agora, como uma comunidade não de bairro, não de cidade, mas como uma comunidade estelar e galáctica, o que importa acima de tudo é nós nos abrirmos para esse tipo de novo evento, de um novo horizonte que se descortina culturalmente diante de nós. Então, o que na verdade esses seres querem, o que eles pretendem, eles trazem notícias de uma nova terra, de uma nova humanidade espiritual, colaboracionista, uma humanidade que está pronta ou que esteja pronta para assumir aquilo que sente, porque, como a gente estava conversando há alguns minutos, eu vejo muito entre os pesquisadores, não só da ufologia, mas em todas as faixas de atividade humana, eu vejo muitos cérebros, muita gente inteligente, muita gente cognitiva, muitos cérebros e poucos corações corajosos. Verdade. Poucas pessoas que não querem assumir ou resistem ao fato de assumir o seu Deus interior e o amor com o qual você pode, por exemplo, olhar para essas inscrições, para esses diagramas. Muitas pessoas tentam entendê-los tecnicamente, Cris. Sim. Medem, tiram fotos, colhem elementos radioativos, mas não olham para aquilo com o coração. E quando você olha com o coração, o que acontece?
você percebe que aquela inscrição não está em outro lugar a não ser na sua própria alma, no seu próprio coração. Porque me parece, né, que eu tenho visto, segundo a opinião de algumas pessoas, que revelar um aspecto, digamos, mais emocional, por assim dizer, não parece ser um indicador de inteligência, né? Então, para essas pessoas, eu sugiro exatamente isso, um olhar talvez um pouco mais cheio de virtudes, não que não tenham, mas cheio de amor, um amor incondicional, porque é esta a mensagem que esses seres estão transmitindo. Uma nova postura, um novo paradigma, um novo olhar para si mesmo e também para as pessoas que estão ao seu redor, para o universo que está ao seu redor. Na verdade, é esta a mensagem, uma nova humanidade. É esta a mensagem deles. É verdade, até porque o sentir, na verdade, ele é a força da razão que nos leva à compreensão das coisas. Naturalmente que sim. Nós somos seres dotados desse sentir, e isso é maravilhoso. Sim. Então não adianta endurecer dizendo que só a ciência... o Einstein falava uma coisa muito clara, a ciência e a religião, elas... uma sem a outra, uma é cega e a outra é manca, né? A gente precisa unir isso, que seria o hemisfério, os hemisférios do cérebro com o coração, e sentir todas essas mensagens que estão vindo para o planeta, né? Sim, claro. Porque nós estamos num momento único, né, Marcílio? É um momento único e extremamente especial, nunca antes experimentado por toda a humanidade. Nós estamos num momento transicional, ascensional, e o que é essa ascensão, na verdade, é só uma maneira de perceber diferente as coisas. Não há um outro lugar, nós não vamos para uma quinta dimensão. A quinta dimensão é uma maneira de sentir. E quando você assume esse valor, a virtude do amor incondicional, você não faz outra coisa a não ser assumir a sua divindade interior. E ao assumir isto, nesse gesto não há nem um pouco de egoísmo, ao contrário. Quando você assume o seu Deus interior, você acaba se aceitando como merecedor e digno. Sem dúvida. Esta é a grande mensagem deles. Vós sois deuses, JC exatamente, isso, né? JC grande, JC nosso irmão. Grande, maravilhoso, maravilhoso, né? Claro que sim. Bom, pessoal, você está gostando do papo, né? Então fica plugadinho aí que a gente volta já e o Marcílio vai continuar revelando todos esses segredos aí dos círculos que existem nas plantações. Fica plugado aí, a gente já volta. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos
tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. K1900, seu novo estilo de vida. Inovação, troca de experiências são fundamentais para o crescimento dos negócios. Conheça agora o K1900, espaço coworking no ABC. Sem fidelização, usa o que precisa e paga apenas pelo que usou. Salas e toda a infraestrutura, bicicletário e um exclusivo boteco working. Avenida Presidente Kennedy 1900, bairro Olímpico, São Caetano do Sul. Ligue 4210-2114. K1900, ideal para organizar e desenvolver seus negócios. Voltamos ao programa Enigmas com esse papo super agradável com o Marcílio Júnior, que veio diretamente de Campinas compartilhar amorosamente todas essas informações. Opa. Gente, tem que ter muito amor no coração para compartilhar, né? É um aprendizado, eu estou aqui hoje aprendendo junto com vocês. Pessoal, entra lá no Cron TV, que é o meu canal do YouTube, já estou com 6 milhões e meio de acesso lá. Aqui, o Enigmas, eu só tenho que agradecer a vocês pela o tanto de acesso que nós temos, tanto aqui quanto no canal do YouTube. E também no Sol de Gaia, que é da Cátia de Gaia, minha amiga, irmã, né, de mais de 20 anos aí de trabalho juntos. Bom, mas vamos voltar ao papo com o Marcílio, que está super interessante. Marcílio, estamos aqui bem pertinho do dia 20 de julho. Opa! Né? Tem sido muito debatida essa questão de Chico Xavier, dessa data limite. Existe alguma mensagem dentro dos círculos que você pesquisou e qual a sua opinião sobre a questão desse assunto de data limite? Bom, primeiro que não há, né, segundo a minha opinião, não há um padrão, um diagrama, um holograma, né, um crop circle específico que traduza exatamente isso. Existem alguns, Cris, que trazem alguns mapas celestiais de orbitais, de sóis e sistemas solares, mas não especificamente alguma coisa ligada a essa data. Uhum. O que a gente tem lido, o que a gente tem recebido de algumas fontes fidedignas, de médiums até, de pessoas mais sensitivas, é que se nós não nos destruirmos até 20 de julho, ok? Até essa data limite, então nós vamos experimentar um momento, um período, uma fase, uma era de bênçãos em todas as faixas de atividade humana. Tecnológica, espiritual, humana propriamente dita, com novas descobertas, etc. Ok? Me parece que era isso que ele dizia e eu não vejo, eu tenho o maior respeito pelo Chico Xavier, imagino também que todos também tenham, né? Uma figura incrivelmente maravilhosa em todas as nossas vidas, deixou um repertório incrível de ensinamentos para todos nós e tenho certeza que muitas pessoas bebem nessa fonte, ele é maravilhoso mesmo. Mas eu não vejo como uma profecia, não houve uma profecia aí. É verdade, não houve um limite para transcendência, ok? Sim. Os seres humanos podem, todos nós seres humanos, repito, como uma comunidade, nós podemos transcender esses limites, os nossos próprios limites, e olhar, e me parece que era isso que ele dizia, com todo respeito por todas as outras interpretações, ele dizia justamente a respeito disso, de olhar para o outro e reconhecer no outro a mesma chama da divindade que vive dentro de você. Verdade, isso sim me parece ser a data limite, a partir da qual nós podemos experimentar uma nova era para uma nova terra na humanidade, etc. Eu acho que assim a gente pode se intitular como cidadãos de uma comunidade galáctica. Não é lindo isso? É lindo isso, né? Eu acredito nisso, que a partir do momento que o ser humano conseguir enxergar o outro realmente como uma parte de si mesmo, nós vamos transcender todas essas guerras, misérias. Não tenha dúvida. Porque eu acho que está passando a hora já, né, Marcílio? Ah, já demorou, né? Demorou tá na hora. Muito. Inclusive com os animais, que são seres maravilhosos, que nos ajudam na nossa evolução também. Dão um suporte incrível para nós. Maravilhoso. Eu amo animais, claro, até trabalho. Também. Marcílio, mas tem mais uma pergunta de um internauta, que eu faço questão de fazer, porque eu sei que eles estão nos assistindo. Pois não. Marcílio, em outubro deste ano que chega, existe um meteoro chamado Bennu que está para passar aí.
existe alguma referência dentro desse círculo sobre esse meteoro que vai passar? No seu ponto de vista, ele causa algum problema, ele não causa algum problema? Eu estou chamando agora o Marcílio Fólogo, pesquisador metafísico, eu sei que você é muito empenhado nesse trabalho. Olha, Cris, então vamos começar do começo ou não? Sim. Ainda não há muitas informações, exceto a NASA, né, e os grandes laboratórios, né, as grandes associações que têm uma tecnologia incrível em relação a isso. Talvez eles sejam as pessoas mais autorizadas a responder uma pergunta como essa, mas não há nenhuma referência em diagramas, em crop circles, que faça, né, que traduza essa periculosidade ou não em relação a esse asteroide, na verdade. Né? É um asteroide, é um meteoro. Exatamente. Mas o que eu já cheguei a ver foram referências a respeito do famoso planeta Nibiru, ok? Tá. Que vem aí na órbita de uma estrela anã marrom com 7 outros planetas e um lixozinho sideral, na verdade. Esse famoso Nibiru é o 7º planeta, a contar da estrela, nessa ordem, é o último delas, né? Ele tem aproximadamente aproximadamente pouco mais que isso, 65 mil quilômetros de diâmetro equatorial. E a nossa Terra tem gigante, né? 13 mil. Então imagine o tamanho, a disparidade disso. Só a magnetosfera já Exatamente, já interfere muito e parece, segundo os pesquisadores, que ele está interferindo significativamente. Mas segundo as fontes que eu tive, são poucas até agora, a respeito desse específico asteroide que você primeiro perguntou, não há, primeiro, uma referência, né? Ninguém identifica, ninguém pode identificar, ninguém tem autoridade para identificar um crop circle que faça referência específica a respeito disso, e se houver, parece que os nossos irmãos, os nossos irmãos que estão conosco, né, da Companhia dos Céus, eles estão atentos a esse tipo de evento, entendeu? Temos mais uma pergunta de um internauta que eu deixei guardada aqui, né, para esse momento. Pois não. Esse pessoal, quem mandou essa pergunta, vou falar até o nome do pessoal, que é a pessoa do Rio Grande do Sul, foi a Silvia do Rio Grande do Sul, que é ufóloga no Sul. Ela queria saber o seguinte, por todos esses estudos que você tem, quando será o contato em massa? As pessoas querem saber, né? Bom, eu vou repetir o que nós acabamos de dizer. Demorou, né? Já demorou, está todo mundo esperando. Não há uma data, né? Não há nenhuma data. Ninguém pode dizer uma data, estudar uma data específica. Né? Mas o que esses nossos irmãos têm dito, na verdade, é que eles sugerem que nós elevemos o nosso padrão vibratório. E como elevar, do ponto de vista prático, no nosso cotidiano, esse padrão vibratório? Elevar o padrão vibratório significa respeitar a si mesmo, respeitar o outro, abraçar uma árvore. Eu já tenho um número significativo de abraçadores de árvores, pôr o pé no chão, sentir a terra, deixar de tomar remédios e ser mais feliz, e rir, andar junto à natureza, fazer as coisas que você ama e abrir menos embalagens. Quanto menos embalagens você abrir, mais saudável você será. Mantenha um padrão de pensamentos e sentimentos elevados, pense bem, sinta de uma maneira saudável e respeite o outro. O amor incondicional que a gente tem mencionado é respeitar acima de tudo o outro, assim como você quer e deseja o respeito. Talvez seja este o nosso caminho. Não há uma data, existem ações e atitudes. E os crop circles são exatamente isto, são padrões que nos convidam para esse tipo de ação, para esse tipo de um novo comportamento uns diante dos outros. Uma nova humanidade, né? Exatamente, sentido de uma unidade, exatamente, né? O sentido de unidade é isso. É verdade. E a gente tem que deixar claro, porque às vezes eu tenho amigos que são crentes, evangélicos, eles falam assim, mas os animais não, é tudo, gente, tudo que está no planeta. Exatamente. Independente da forma, da manifestação, tudo que é vida tem que ser respeitado. Claro, né? algumas pessoas dizem que eu sou meio louco porque eu converso com as minhas plantas em casa. Então eu também sou. E dei nome para elas, inclusive, imagina, elas são seres maravilhosos. Sem dúvida. Marcílio, eu fico muito feliz de você ter nos presenteado com todo esse conhecimento. Espero que você possa voltar para nos brindar com outros assuntos. Eu agradeço. É uma pena, porque passa muito rápido, passa né? Muito tempo rápido, muito rápido. Marcílio, eu gostaria que você deixasse seus contatos e deixasse no final uma mensagem
para o nosso internauta. Pois não, obrigado. A honra é minha, primeiro a honra é minha de estar aqui, né, com a Cris, uma pessoa maravilhosa, nós já alinhamos as nossas energias, né? E os contatos são esses. Você pode me encontrar no Instagram, Marcílio663, no Facebook, Marcílio Júnior. O telefone para contatos, para palestras ou workshops é 199-9147-9514, ok? Na verdade, não, eu não sou um palestrante, eu venho como um emissário de uma virtude. É essa a minha ideia, de dialogar com as pessoas e de interagir com elas. E como eu ia dizendo, eu não me canso de dizer nos meus encontros, eu sempre digo às pessoas, há muitos cérebros, há muitas pessoas inteligentes, eu as admiro todas, mas elas estão perdendo um momento, que é exatamente assumir o seu coração, o seu Deus interior. Quando você se ama, quando você ama a sua própria essência, você se respeita, é um pouco mais gentil consigo mesmo, sim, você não é egoísta, ao contrário, você está reconhecendo a sua divindade. E ao reconhecê-la, você reconhece no outro a mesma chama, o mesmo valor, as mesmas virtudes. Eu agradeço muito a todos pela oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Cris. Gratidão você. Valeu, e como o Marcílio disse, né, pessoal? A gente só vai entender nossa grandeza quando nós entendermos o quanto nós somos pequenos. Exatamente. Porque a sombra tem que ser nossa aliada de crescimento, claro, sempre, né, claro, Marcílio? Bom, uma honra estar com você, Marcílio. Uma honra minha, muito obrigado. Espero que você venha com outros assuntos, outros temas, que você é super didático, é super legal de falar conosco. Marca a data pra gente. Vamos marcar, okay, hein? Vamos lá. Já está convidado, Ok, tá? muito obrigado. Pessoal, porque no Enigmas é assim. Aqui, você vê o invisível, ouve o inaudível e acessa o que dizem que é impossível. Vem com a gente aqui, nessa jornada. Até o próximo Enigmas, pessoal!